a todas as pessoas aqui presentes para a nossa 33ª roda de conversa da Frente Stamira. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, como eu estava dizendo antes da gente começar, sobre o momento atual da pandemia. E eu acho que vai ser um debate importante e a gente vai ter bastante tempo aí para as pessoas poderem dizer das suas impressões, o que tem sentido. Para iniciar, passo então a palavra para o Pedro Gabriel. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Bem-vindos à 33ª roda de conversa da Frente Stamira de CAPES. Significa que há 33 semanas nós estamos nos reunindo aqui pontualmente, terça-feira às 17 horas. Hoje nós resolvemos tomar novamente a discussão sobre a pandemia, sobre como a pandemia está afetando os nossos serviços. Já são, se contarmos desde a segunda semana do mês de março, que é quando os serviços, enfim, já foram mais diretamente atingidos e diminuíram as suas atividades regulares. Se contarmos, então, desde aí pelo dia 15, por aí, de março, nós estamos fazendo 9 meses de pandemia, não é? Então, é um tempo muito longo. Nós sabemos que, nesse momento, no Brasil e em outros países do mundo, está havendo um recrudescimento da velocidade de contaminação e também um aumento da procura por internações hospitalares, né, por causa da Covid. Então, nós estamos vivendo um momento de aparente reativação da velocidade de contaminação do vírus, do Covid-19. E resolvemos hoje abrir um tempo para a gente fazer um debate novamente, uma roda de conversa, sobre como estão nossos serviços, como estão os usuários dos nossos serviços e seus familiares nesse período. Então, hoje será uma coisa assim bastante, digamos, bastante livre para uma discussão mesmo, mais espontânea. Todo mundo pode falar no sentido do relato da experiência. O relato de experiência é a marca da roda de conversa da Stamira, mas hoje, especialmente, a gente está pensando em fazer uma reflexão compartilhada aqui com todos vocês, com a pergunta de como estamos após 9 meses de pandemia. Então, boa roda para todos nós. Devolvo a palavra para o Leandro e espero que a gente faça uma boa discussão hoje. Obrigado, Pedro. Então, a gente não tem, né? A gente não colocou pré-inscritos, como geralmente a gente faz, para poder suscitar o debate. Então, as pessoas que quiserem falar, eu vou pedir para já irem se inscrevendo aqui no chat. Eu vou começar trazendo, então, o meu relato de experiência, né? Como é que está a percepção a partir do serviço em que eu trabalho, né? No CAPSI Carim, que é o CAPSI do IPUB. A gente tinha uma percepção de que as coisas pareciam entrar em algum eixo, em alguma possibilidade ali, apesar de tudo muito diferente, tinha ali uma diminuição dos casos e as equipes, especialmente de saúde da família, estavam com mais espaço para poder receber casos de saúde mental, para poder discutir outros casos. A gente estava vendo a porta de entrada, né, crescendo cada vez mais no serviço. Só que isso, de uma semana para outra, mudou muito, né? Aqui, pelo menos no território em que a gente está, aqui, que é o da Zona Sul do Rio de Janeiro, os serviços da saúde, da atenção básica têm dito da chegada crescente de pessoas com sintomas e para testagem de Covid-19. Também nas pessoas que eu atendo fora do CAPSI, né, eu tenho escutado de todas as pessoas que eu atendi a fala de que ou tem alguém muito próximo ou de que se sentem com sintomas, né? Lá no próprio serviço a gente teve uma situação de uma trabalhadora que não sabia que estava contaminada, foi trabalhar
e logo em seguida a gente, né, teve o resultado positivo do teste dela por conta do sintoma que ela... E aí ela foi fazer o teste, e aí, enfim, foi uma escadinha, né? Eu fui fazer teste hoje, outras pessoas foram fazer, e a gente tem todo uma sucessão do que isso significa. Então, a gente vê a curva de contágio num crescente novamente. Quanto ao trabalho com as crianças e com os adolescentes, a gente até vinha tentando pensar numa ampliação no sentido assim, né, de horários, do que é possível. Será que seria possível começar a receber duas crianças e aí colocar, manter um distanciamento? Era uma discussão que a equipe vinha fazendo e que agora a gente já não sabe o que vai ser possível, né? Até porque a gente tem das pessoas que estão trabalhando presencial, quase metade aí em quarentena, porque não se sabe se foram contaminadas ou não. Enfim, a sensação de um recrudescimento e parece, pelo menos para mim, como se estivesse mais difícil do que lá naquele início. Não sei. Gostaria de ouvir outras pessoas, então. Vou perguntar então, Leandro. Eu queria saber, assim, a sensação realmente é de que agora está mais perto, né? Pelo menos, assim, no meu meio, a sensação é essa, de que tá atingindo mais. Acho que, enfim, tem muitas questões possíveis para serem suscitadas quanto a isso. Você acha que tem uma perspectiva de um fechamento novamente, fechamento, assim, redução de carga horária, vai manter, assim, esse esquema de escala, plantão, enfim, você acha que vai ter uma perspectiva mais ou menos como já teve na primeira onda? E aí eu faço questão até de botar o primeira onda entre parênteses, porque eu diria que aqui a gente só teve uma tsunami, né? Não sei se a gente chega a concluir uma onda para subir de novo, mas enfim, a perspectiva também de uma segunda onda aí em janeiro, que na verdade é isso, eu acho que já está chegando mesmo. Queria ouvir de você, de quem mais for falar depois, se tem essa perspectiva de uma reorganização novamente dos serviços, né? Não que eles já não estivessem se reorganizando ou já reorganizados, mas de manter um pouco essas questões. Eu acho que vai ser interessante os outros serviços dizerem. Lá eu acho que a gente parte de uma ideia de que a gente aprendeu ao longo desses 9 meses alguma coisa. Então, de que a gente não há essa proposta de redução do horário de atendimento. A escala já estava acontecendo, né? E, na verdade, a gente está pensando, na verdade, de ampliar, ou seja, de colocar até mais pessoas atendendo, porque a gente tem um momento em que a pandemia parece aumentar o contágio, a taxa de contágio, mas a gente já estava com um crescente de porta de entrada, de novas pessoas chegando para atendimento. E a gente vê que aquela escala de plantão se mostra insuficiente. Então, parece que não, é um novo desenho, não é um retorno, né? É um novo desenho, pelo menos essa é a sensação do meu serviço. Quem poderia compartilhar do seu? Luiz Eduardo está falando? Quer falar, Luiz Eduardo? Como é que tá, Eduardo, nesses 9 meses, no seu ponto de vista, lá no serviço em que você é acompanhado, né? Como é que você vê, como é que está o serviço, como é que está sendo esse acompanhamento e nesse momento em que tem um aumento da taxa de contágio? Olha, eu acho o seguinte, a gente aprendeu muita coisa, né? Porque antigamente ficava aquela correria de trabalhar, trabalhar, trabalhar. A gente ficou mais com a família. No IPUB está tendo de acolhimento online. A igreja agora que vai começar. E todo mundo parou um pouco para pensar um pouco, né? Para ver como é que ia reagir, vencer, superar esse novo normal, que ninguém sabe, né? Só que muitas pessoas já morreram, mas a gente fica naquela esperança, né, de que isso acabe logo, que a vacina seja encontrada, para a gente voltar a viver, né, uma nova vida. Né? Eles têm feito contato com você? Você tem ido? No IPUB, eu só vou lá para buscar receita e falar com a psiquiatra, com a nutricionista. Mas só que o Abimael está fazendo uma reunião online
para saber como é que a gente está, tal, se precisa de alguma coisa. Hoje mesmo teve, toda terça-feira, 2 horas teve. Aí para a gente falar um pouquinho do que está se passando com a gente, né? Acho que a sensação é essa que o Luiz Eduardo traz, né? De que a gente aprendeu alguma coisa, de que houve, algo que a gente aprendeu que a gente pode fazer, mas nesse momento, né, pelo menos da parte dos trabalhadores, essa sensação de que os outros serviços, especialmente no meu caso, a atenção básica, assim, é um serviço que no momento não está sendo possível, com o qual não está sendo possível contar. Juliana Vinhais se inscreveu. Oi, boa tarde a todas e todos. Mas assim, né, em relação à demanda de saúde mental, assim, a gente não tem números, né, a princípio, mas eu percebo que a demanda lá em Seu Jardim, isso é uma percepção da equipe, acho como um todo, né, ela vem aumentando, né, não sei se de repente é uma demanda aí reprimida, né, e que agora se sente, não sei, né, mais permitida, está indo para o CAPS, né? Sinto também um aumento das internações, principalmente de álcool e drogas, assim, aumentou. A gente ficou meses sem internação nenhuma e agora, sim, várias internações por conta de uso prejudicial, né, de álcool e outras drogas. E em relação ao Covid, né, vocês estão falando aí negócio de escala, né, carga horária, falando aí da situação do CAPSI, mas assim, lá em Silva Jardim, a gente passou um tempo com praticamente assim, leito zero, né, assim, tinha casos, assim, mas eram casos que estavam sendo observados, monitorados em casa e tal, e voltou, peraí, meu filho, e voltou a subir os casos, né, a gente já teve um alerta aí da Secretaria de Saúde, para se redobrar os cuidados, né? Porque lá você entra na cidade, né? Eu chego, né, de fora, não parece que tem pandemia, sabe? Aquela impressão que você está entrando, você vê as filas, os lugares lotados, né, as pessoas sem máscara, não dentro do serviço, né? Mas eu digo na rua de uma forma geral, né? E aí a gente já teve esse alerta da secretária de saúde, né? A gente não sabe como isso ainda vai se desdobrar, né? Casos nossos ali, só tivemos mesmo que eu relatei uma outra vez, né? Que foram 3 pacientes da residência terapêutica. Uma ficou um pouco mais grave, chegou a ser transferida para o hospital. Agora me fugiu o nome, peraí. Aqui de Niterói, ou de tórax. Ai, gente, fugiu. No Barreto, aqui em Niterói, fugiu agora, né? Especializado em doenças do tórax, né? E aí ela chegou a ser transferida para lá, né? Chegou a ficar no CTI, mas graças a Deus ela, né, é uma guerreira aí que enfrentou 20 anos de hospital psiquiátrico, né? E a Covid não foi páreo para ela, não. Graças a Deus ela está bem. Assim, tivemos muitos funcionários que pegaram, né? Inclusive eu, vários cuidadores, a gente está com um psicólogo agora em casa com Covid. Mas, assim, passamos bem, né? Não tivemos nenhum óbito, não tivemos ninguém mais grave. Mas eu sinto isso, sabe? Eu sinto o pessoal relaxando e aí os casos estão voltando. Peraí, meu filho. E sinto essa demanda reprimida de álcool e drogas que a gente ainda está tentando entender, né? Se essa demanda sempre esteve lá, né? Mas ela foi, tipo... como que eu vou dizer? Ai, gente, hoje está brava aqui, as palavras estão fugindo. Ela foi escondida, né, por conta da Covid, ela não apareceu, ela estava reprimida, ou se realmente isso está aumentando, né? Acho que é isso, depois se eu lembrar de mais alguma coisa, eu me escrevo novamente. O panorama tá mais ou menos esse. Seria interessante se a gente tiver alguém aqui, né, que também trabalha em outro serviço, né, de atenção básica ou na residência terapêutica, que não especificamente o CAPS, para poder dizer sobre a sua percepção. Lá no CAPSI, né, a gente tem um território da cidade que a gente cobre porque a gente é referência para os casos de emergência, porque lá não tem CAPS, não tem CAPSI. E a gente percebe que a maior parte das situações de crise e de internação que tem chegado são desse território que não tem, né, o CAPSI, assim. De alguma maneira, o que a gente poderia interpretar dessa informação? De que a ausência do CAPSI
Ainda que com toda essa dificuldade da pandemia, a presença do CAPSI ela segue sendo importante para o cuidado em saúde mental. Não sei se a minha leitura procederia. Sueli, Ana Lúcia, a gente está falando, né, sobre o momento atual da pandemia para os serviços. A gente está fazendo uma roda em que a gente não tem pré-inscritos para suscitar o debate, então né, cada um está dizendo um pouquinho da sua experiência no seu serviço. Então, a palavra está aberta aí para quem quiser poder compartilhar com a gente sobre o tema. Leandro, tá me ouvindo aí? Sim, Uma coisa que eu acho interessante é que uma série de protocolos deve ser criado e obedecido agora para procurar voltar ao novo normal, né? Protocolos, né? Para a gente saber como se comportar, né? Para não prejudicar o companheiro. eu acho que sim, Luiz Eduardo. Acho que é isso que você estava dizendo antes também, que a gente aprendeu até aqui algumas coisas com a pandemia. Entre elas, eu acho que serão que os protocolos aprendidos serão incorporados, né, de alguma maneira, mesmo quando voltar. Eu estou no CAPCI de São Pedro da Aldeia, estou cumprindo a carga horária de estágio da especialização do IPUB lá, e eu estou há pouco tempo, né? Mas eu já cheguei lá com a pandemia. Eu não sei como é que era o serviço antes, mas pelo que eu tenho notícia, a maioria dos oficineiros, enfim, foram afastados porque eram do grupo de risco e até hoje não retornaram. Então, o serviço ficou assim um pouco esvaziado, sem oficinas, os coletivos foram suspensos, né, por causa do risco de contaminação. E o que eu tenho percebido assim é que parece que tem chegado casos assim que se agravaram com a pandemia, que estavam estabilizados, adolescentes e crianças, e que com esse momento de pandemia, que o serviço ficou um pouco esvaziado, esses casos estão voltando agora, assim, numa situação de maior gravidade. E com a equipe reduzida lá no CAPCI, a gente ficou um pouco, assim, sem saber como que dá conta desses casos, né? Sem expor os pacientes. São casos que estavam indo bem durante a pandemia e que agora, nesse momento atual, estão no momento de maior gravidade, é isso? Na verdade, sim, eles estavam afastados do CAPCI durante a pandemia, né? Não estavam frequentando o serviço. E Mas agora estão retornando porque estão em gravidade. Mas eles estavam sendo acompanhados durante esse período afastados? Não. Então, eu acho que não. Por isso, porque assim, a equipe do Capsilar reduziu muito. Tem muita gente afastada porque é do grupo de risco. Algumas pessoas pegavam Covid. Cada semana era um diferente com Covid, ficava em casa. Então, assim, teve uma desorganização assim, do serviço. Agora que a gente está conseguindo reorganizar. Os outros serviços têm percebido algo do agravamento das situações nesse momento? Ou algo tem sido dito? Aquela pergunta que a Priscila fez, né? Nesse momento em que a taxa de contágio começa a crescer novamente, o serviço tem pensado em se reorganizar, voltar com escalas, diminuir horário? Então, eu estou aqui pensando, né, como que essa discussão está sendo levada, né, por todos aí que estão que têm acompanhado, né, a gente vem discutindo esse tema desde sempre, né? Aliás, a Frente Itamira inaugurou essa terça-feira já na pandemia, né, e por conta dela. E a gente teve aí um período onde as coisas puderam ficar mais tranquilas e várias pessoas vieram aqui manifestar como é que estavam se articulando, né? E sendo inventivos e fazendo coisas muito interessantes, né? Propondo e realizando. Mas como a coisa vem se estendendo, certamente que a gente vai ter outros desafios, né? No CAPS aqui de Macaé, no CAPS AD, né? Que são 3 CAPS aqui, onde eu trabalho, aumentou bastante o número de casos novos, né? De pessoas que nunca tinham procurado ajuda em um CAPS AD e estão
isso, assim, se a gente tivesse num período sem pandemia, isso certamente que seria uma coisa positiva, porque não porque a gente verifica, né, que as pessoas muitas vezes não procuram porque não tomam conhecimento, né, do serviço e tal. E quem tem feito o encaminhamento desses casos são serviços de saúde, né? Então a gente percebe que a rede começou a funcionar, se articular melhor, né? A gente vem fazendo muito contato por telefone com a rede e, e os casos têm chegado geralmente encaminhados dessa forma. Só que assim, o que nos preocupa nesse momento é que a equipe ficou extremamente reduzida, né? Já estava antes da pandemia, já era um problema que a gente vinha enfrentando. Com a pandemia, algumas pessoas, por pertencer ao grupo de risco, se afastaram. Outras pediram para sair, outras estão licenciadas, e a equipe muito reduzida sobrecarrega quem está trabalhando, né? Certamente. Então, assim, é um desafio que a gente vem discutindo entre nós da equipe, como é que a gente poderia criar aí alternativas para o serviço continuar atendendo as pessoas, mas também sem nos colocar num risco maior, né, do que a gente já está vivendo. Mas a gente não tem ainda uma alternativa, né? Aqui em Macaé, e eu acho que acabei de ler ali uma nota da Abrasco, alguém colocou no grupo, né? Sobre o aumento de casos no Brasil todo, né? De todas as regiões. Então, assim, eu acho que é um alerta que está se colocando, e eu acho que tudo que a gente já experimentou até agora, como o Leandro disse, pode ser útil, né? Tudo que já foi verificado como efetivo, né? Mas eu acho que se coloca aí um novo desafio, porque a gente vinha num processo não sei se eu posso usar essa palavra, controle, né? Mas num processo de manter, né, um quadro de estabilidade da transmissão, e, no entanto, isso não se manteve por muito tempo, e eu acho que a gente tem que, de novo, se interrogar como é que a gente pode fazer para manter os serviços em funcionamento, mas também para manter né, a nossa integridade, né? Eu não sei, sinceramente, como resolver esse problema, não. Estou aqui justamente para ouvir ideias, né, e alternativas para, quem sabe, a gente fique menos angustiado. Eu estou angustiada, gente. Assim, eu não estava tanto até agora, mas com esse negócio aí que de repente explodiu, né? Era algo anunciado, porque aqui em Macaé, por exemplo, não sei, mas eu acho que em todo lugar a abertura, né, que se deu anunciava esse risco, né? As pessoas estavam indo para todos os lugares, né? Aqui tem praia, as pessoas estavam frequentando bares, né? Frequentando a praia, sem medidas de proteção, muitos não estavam usando máscara. Então, assim, era algo que parecia se anunciar, embora a gente não quisesse acreditar. Mas isso só não aconteceria se a gente, de fato, não tivesse uma pandemia, né? Mas a gente está. Então, é o resultado, é a consequência aí dessa abertura, talvez com pouco zelo, né, da população, dos governantes. Vamos ter que novamente enfrentar isso. Eu também compartilho desse sentimento, Ana Lúcia, de angústia desse momento, de não saber. Eu acho que é importante a gente colocar, né, que a gente tem perguntas e que a gente ainda não tem resposta para elas. Priscila colocou uma coisa importante, que essa flexibilização foi e está muito desordenada. Concordo, né? Uma flexibilização bastante questionável. A gente já vem questionando isso há algum tempo.
e algumas pessoas dizendo que depois da eleição a gente vai ter de novo os fechamentos, né? Vamos ver que isso tem a ver também com o momento político. O Elvis Gomes pediu para falar. Vai lá, Elvis. Ok. Então, o Elvis vai tentar resolver e falou para a gente seguir com outra pessoa. Oi, eu vou falar, tô um pouco tímida, mas eu acho que a minha contribuição vai ser interessante. E eu não falo da perspectiva de um CAPS, eu falo da perspectiva de um hospital psiquiátrico. Eu trabalho numa instituição de longa permanência, mas eu dialogo com quase todos os CAPS do município, inclusive alguns fora do município também. Então, assim, a minha avaliação, né, no início, no primeiro momento, a gente ainda era um marinheiro assim, de primeira onda. Então, nós nos valemos de algumas estratégias que acho que eu ouvi em alguns outros momentos durante as rodas de conversa da Frente Tamir. Então, a gente usava chamadas de vídeo, a gente restringiu a nossa saída, a gente criou um leito de isolamento em uma das unidades do hospital, a gente criou 2 unidades de isolamento para leitos de Covid. Desculpa te interromper, só qual hospital? Eu trabalho na colônia Juliano Moreira, na Taquara. E lá, lá hoje é um hospital, né, são 2 unidades de longa permanência, que é o núcleo Teixeira Brandão e o núcleo Franco da Rocha. Na minha unidade, que é o núcleo Franco da Rocha, a gente trabalha com uma capacidade máxima de 100 pessoas. Hoje a gente está mais ou menos com 94, 96. Eu estou de férias da unidade. Inclusive, as férias que haviam sido suspensas, no primeiro momento, elas passaram a ser autorizadas. Então, está tendo assim, um movimento de muitos funcionários que estavam com as férias suspensas, eles começarem a poder tirar as férias. A gente está trabalhando, né? Estava trabalhando em capacidade em escala normal. Nós não fomos muito afetados, assim. É claro que todos nós fomos afetados de diferentes formas. Mas em termos de números, assim, eu não consigo precisar para vocês, mas a gente, na minha unidade, né, de 100 pacientes internados, a gente teve menos de 5 óbitos. E isso foi um resultado, assim, um número para a gente positivo, né, comparado ao quadro da rede, né, do sistema de saúde como um todo. Agora a gente fechou os leitos de isolamento, a gente voltou com as saídas dos pacientes, que eles estavam com uma saída mais restrita. Eles sentiram muita falta, né, dessas saídas, inclusive quando a gente teve que sustentar esse discurso inverso, entre aspas, de que a gente não iria sair do hospital por conta da pandemia. E a gente retornou com essas saídas, e aí o momento de saída desses pacientes que estavam há muito tempo internados e muito tempo sem sair, eles começaram a ficar um pouco mais tontos, não conseguiam muito lidar com essa nova reabertura para a cidade. Mas aí isso já foi, eles começaram a voltar a sair normalmente, com o PTS no CAPS. Alguns CAPS, eles fazem o PTS indo lá na unidade, e em outros CAPs já voltaram com atividades coletivas, às vezes atividades coletivas em espaço aberto, assim, tem alguns pacientes meus que eles fazem, estão com PTS ativo em oficina de música, né, sempre em oficinas de espaço aberto. E normalmente, mas no geral, algumas atividades não voltaram, e aí os pacientes vão apenas assim para o atendimento individual. Então, a gente leva o paciente até a unidade. E aí eu acho que é isso, assim, esse é mais ou menos o cenário. A gente agora está lidando muito melhor com essa pandemia, a gente estava muito mais assustado no início. Não tem previsão de que a gente trabalhe em escala de trabalho, não está se falando nisso nesse momento, apesar de eu estar um pouco apartada por conta das minhas férias. E é esse o cenário. A gente continuou o trabalho de alta, a gente realizou algumas altas durante o processo o início da pandemia, e a gente continua fazendo essas altas. E muitas dessas altas aconteceram também em decorrência de de vagas de baixa, né, nas residências terapêuticas. Algumas por Covid, enfim. E aí os pacientes dessa minha unidade foram para
para esses recursos de residência terapêutica. Então, o trabalho de Dizins, ele continuou. E é isso. Como é que ficou a questão do contágio entre os trabalhadores, assim? Alta, você disse que não houve essa redução, né? Não houve esse... Nós tivemos alguns afastamentos, mas nenhum que a gente... Em alguns dias, em alguns plantões, tinha assim, um certo comprometimento do número de profissionais por dia que estava na assistência. Mas não teve, mas a gente conseguiu se organizar, porque é uma unidade grande, então quando falta de uma unidade, vem um outro técnico, outro profissional de outro. Então a gente vai fazendo alguns remanejamentos que possibilita essa assistência, apesar de alguns colegas que se contaminaram. Bom, tá falando um pouquinho, eu achei interessante um pouquinho das oficinas em espaço aberto, né? Quando tem essa possibilidade. Elvis conseguiu falar? Acho que já foi. Consegue me Agora ouvir? sim. Tá. Sim. Bom, eu sou estagiário, eu cheguei no CAPES Clarice vai fazer 2 meses, então assim, eu já cheguei lá quando as coisas estavam melhoradas, assim, naquele momento de respiro e tudo mais. E lá no Clarice tem uma particularidade que ele passou a ser CAPES 3 no momento da pandemia, então ele teve essa reforma e a adição de novas pessoas para a equipe justamente nesse processo de início da pandemia. Então muita gente foi afastada, enfim, eu não cheguei a conhecer a equipe nova, mas quando eu cheguei já estava naquele momento onde as oficinas estavam voltando um pouco, com várias limitações, uso de máscaras em espaços abertos e tudo mais, mas agora a gente já está conversando de novo sobre suspender tudo isso, então é meio angustiante, né? Porque, por exemplo, eu cheguei com uma motivação muito voltada para as artes, assim. Então eu estava na oficina de música, na oficina literária, então assim, rolavam até pequenas aglomerações que me deixavam incomodado, mas às vezes o trabalho era tão bonito, tão bom, que a gente acabava esquecendo e aí depois a gente lembrava, conversava sobre para reforçar, mas realmente agora com esse retorno, né, com essa possível segunda onda aí, essas coisas estão tendo que ser suspensas de novo, e aí entram várias questões, que eu não sei se estão sendo debatidas no serviço de vocês também, que é, por exemplo, o uso incorreto de máscara, até pelos próprios membros da equipe técnica, às vezes, que a gente sabe que acontece para os usuários e que a gente tem que reforçar o tempo todo, mas é chato quando isso acontece pela própria equipe, tem que ficar repetindo isso agora está mais em voga ainda, né? E a questão de, às vezes, quando acontecem de os usuários sentarem muito perto e ficarem muito tempo sentados perto, conversando entre si, que é uma coisa tão natural e tão boa de acontecer, mas que agora a gente tem que acabar interferindo, né, nesses momentos. Então, tem toda essa coisa assim de que o CAPES sempre trabalha para ser essa coisa coletiva, e a angústia que é você tornar isso individualizado agora por conta desse momento, mas uma angústia que é necessária, infelizmente. Mas uma questão que tem sido bastante debatida lá no CAPES é porque o acolhimento noturno é uma novidade lá, né, por ter virado o CAPES 3 esse ano, mas isso tem virado um problema, porque acaba tendo que receber muitos acolhidos de outros CAPES que não têm um acolhimento, e esse movimento nunca para. Assim que tem uma vaga, tem um novo acolhido ali. E isso está criando uma angústia nesse momento, porque a gente está com 3 enfermeiras afastadas. 3 ou 4, acho que já são 4, por conta do Covid. Então, são enfermeiras que ficam em escalas de plantão, ou seja, elas estão lá e possivelmente já estavam pré-sintomáticas no momento estavam trabalhando, então isso gera uma angústia muito grande na equipe. E aí sempre tem, né, os usuários que acabam aparecendo com sintomas depois e são afastados, mas quando isso acontece na própria equipe, que tem uma escala maior, que fica nos espaços fechados do CAPES, isso acaba sendo mais angustiante ainda, e isso acaba consumindo mais a equipe, porque torna o trabalho muito mais desgastante. E aí eu não sei se o pessoal aqui dos outros serviços também estão tendo esse problema com relação ao acolhimento e todos esses outros que eu falei. Eu acho que é um bom tema para debate também nesse momento. Oi, Elvis, eu queria aproveitar e te perguntar como é que tá, você disse que é estagiário, como é que tá a inserção dos estagiários?
Assim, nos turnos de trabalho, as equipes elas estão reduzidas ou tá, tipo, quantas pessoas tem na equipe junto com os estagiários? Olha, eu não consigo dizer, não sei se você está falando só sobre a equipe de estagiários ou sobre a equipe do serviço em si. Não, assim, porque antes, você era estudante de psicologia, Isso. então tinha uma orientação de que não era o momento para os estagiários estarem no serviço, né? Como é que está isso agora, né? Como é que está para os estagiários? E é, nos turnos, assim, são turnos, sei lá, são 10 pessoas, contando todo mundo, né? Staff, estagiário e tal, ou tá reduzido as pessoas de equipe nos turnos? Eu não estou como estagiário obrigatório. Eu sou do concurso da prefeitura, do acadêmico bolsista, então o acadêmico ele voltou antes dos estágios obrigatórios, se eu não me engano. E aí eu sei que tem alguns estagiários da Unirio que estão começando a estagiar obrigatoriamente, mas pelo menos na rural os estagiários normalmente ainda não voltaram, as pessoas que fazem estágio externo. E sobre a presença da equipe em si, no CAPES, eu não sei exatamente porque como eu cheguei, o CAPES tinha uma equipe muito reduzida antes, agora tem uma equipe grande, eu não sei exatamente quem era de antes, quem era de agora, então isso... Mas parece estar acontecendo bastante normalmente. Eu acho que agora eles estão conversando sobre isso, sobre essa divisão de turnos, porque, por exemplo, tem dias que tem uma pessoa durante a manhã e dias que tem 10. Então, de fazer essa certa realocação de novo. Então, a gente está tendo bastante depoimentos aqui do Rio, né? E a gente teve a Ana Lúcia que trouxe lá de Macaé. Seria interessante se outras regiões pudessem trazer aí para a gente. Deixa eu ver se eu identifico alguém de outra região aqui. Sueli que trabalha. Não, Sueli também é de Macaé, né? Não sei. Não tem ninguém na região Noroeste, Centro-Sul, Serrana. Ah, Silva Jardim, né? Juliana trouxe. Eu queria fazer uma pergunta, então, se puder, que é a seguinte: como a gente está suspendendo de novo as oficinas coletivamente, né? A gente falou na reunião de equipe sobre tentar de alguma forma individualizar, porque algumas pessoas estão nas oficinas pelo coletivo e outras estão realmente pelo propósito ali, se é música, porque a pessoa tem uma certa aptidão ou uma motivação vinculada com a música, e a gente vai tentar de alguma forma individualizar isso, que é o que é possível no momento, ou seja, manter a oficina mais dessa maneira individual. E aí saber como é que está essa questão da suspensão das oficinas em outros serviços, se elas só suspenderam e não teve nada no lugar, ou se alguma forma de substituição foi feita para os outros serviços. Qual pergunta? Lá onde eu trabalho, os grupos foram suspensos e não colocou nada no lugar, não. A gente estava no individual para aqueles casos que estavam muito urgentes, vamos colocar assim. Oi, Leandro. Posso falar? Claro, Clarice. Boa tarde a todos. Deixa eu abrir aqui a câmera. Eu sou oficineira do CAPS Três Rios. Então, o Elvis perguntou sobre as oficinas aqui. Elas foram suspensas também. E a gente tentou acordar, né, em como a gente poderia estar movimentando isso de uma forma segura, né? Não está tendo atendimento, a equipe está reduzida. Então a gente resolveu fazer da seguinte forma: a gente resolveu tentar manter o vínculo com os familiares. Então a gente está realizando telefonemas, né? Entrando em contato com a família. Tem também algumas pessoas que estão se organizando, as que não são um grupo de risco, claro, em fazer visitas domiciliares, mas não, a gente não entra dentro da casa dos usuários, né? A gente atende da porta
e tenta buscar informações, porque muitos usuários do serviço não têm os seus cadastros atualizados. Isso também é um problema que a gente verificou nesse momento de pandemia. Então, fica até difícil de entrar em contato, o telefone mudou. Então, a gente, através dessas visitas domiciliares, a gente está mantendo o vínculo, né? Eu, inclusive, aqui em Três Rios, eu realizo um trabalho paralelo às oficinas de alfabetização, porque por conta da minha formação em pedagogia, a gente teve que interromper esse trabalho. E, assim, os usuários que a gente atende aqui em Três Rios, eles reclamam muito, né, da ausência desse contato por conta do Covid, mas a gente também está percebendo aqui que os números, os casos de Covid vêm crescendo muito, né? As informações ainda estão meio restritas, né? Não sei se é por conta desse período político mesmo, a gente fica sem acesso a essas informações, mas a gente percebe que vem crescendo bastante e é preocupante, né? A equipe toda preocupada por conta disso, tem sido bem, bem difícil. Obrigado, Clarice. Não sei se a Juliana Viais disse que quer falar, mas se você me fez lembrar uma informação, que é a de que a gente está sem acesso, né, aos dados, e pelo menos aqui na coordenadoria, aqui no Rio de Janeiro, né, escutar o fato de que eles estão fazendo o próprio controle, porque não tem o dado oficial, né, ou seja, as unidades de saúde básica fazendo os próprios controles sobre a quantidade de usuários que estão chegando, que estão buscando atendimento por conta da síndrome respiratória, e para poder dimensionar e ter uma ideia se houve aumento, se houve diminuição, não apenas pela sensação de número de atendimentos, mas pelo dado, porque esse dado oficial, de acordo com eles, não está acessível. Não. Me chamou a atenção de que eles estão fazendo tabelas no Excel, semana após semana, para poder fazer uma construção aí de dados, né? Isso é preocupante, né, gente? Não sei se era disso que você estava falando, mas... Isso, eu estava falando assim, realmente a gente fica sem as informações, né, sem como manter esse contato com os usuários, com os familiares, por conta desse nosso cadastro que é muito desatualizado, né? E aí, nesse momento de pandemia, quando a gente realmente precisou desses dados, ficou bem complicado, né? Juliana se inscreveu. Vai lá, Juliana. Oi, gente, perdão, na hora que vocês me chamaram, eu estou aqui na minha jornada simultânea aqui. Não, em relação às oficinas, né, que a Clarice perguntou, lá, assim, eu não sei se agora, com o aumento dos casos, isso vai ser revisto, mas a gente tem uns 2 meses, ou talvez mais, agora não me recordo, que a gente voltou, assim, com todo cuidado. Não voltamos todos os grupos, por exemplo, né? Até um grupo que eu já lidero lá já há alguns anos, que é o de álcool e drogas, a gente ainda não voltou, né? Eu estou indo numa tentativa de um grupo online, né? Mas é uma coisa que não emplacou muito, né? Na realidade ali de Silva Jardim, né? Mas assim, a oficina de artesanato a gente consegue fazer, né? Mas assim, né? Limitado o número de pessoas, mas a gente está fazendo. As bijuterias que a gente faz, os desenhos, a gente faz umas cestas, né, de canudinho de jornal, né, que a gente conseguiu também. O brechó está funcionando, né, eles usam lá o face shield, a máscara, o álcool gel, para a pessoa poder manusear as roupas, né, enfim, toma os cuidados, assim, está funcionando. E assim, a gente acabou intensificando nas visitas domiciliares, né, o que também, assim, deixa os profissionais, às vezes, bem, né, temerosos, né? Mas foi a forma que acabou acontecendo, né? A aproximação com a atenção básica, né? Que já foi falado aqui, né? Muito contato com os agentes comunitários o tempo todo, né? Lá a cobertura em Silva Jardim é de quase 100%, né? Então, isso óbvio que facilita, né? Horrores. E a gente agora, né? A gente está com um celular, a gente ganhou um celular que é só pela internet, né, mas a gente consegue fazer ligação por WhatsApp, né, enfim, né,
que a gente estava sem telefone fixo há muito tempo, na verdade, desde antes da pandemia a gente estava sem telefone fixo, o que, né, prejudicou bastante. E agora a gente teve uma ideia, né? A gente sempre faz, o CAPS lá gosta muito de festa, né? A gente está sempre comemorando e, né, agora realmente está. Peraí, meu amor. Peraí, eu vou cortar para você. Tá complicado. Mas a gente teve uma ideia lá no Natal a gente sempre faz uma lembrancinha, né, para os usuários, e aí, como não dá para eles todos virem ao CAPS, a gente vai estar entregando, né? Porque aí é uma maneira deles se sentirem, né, acolhidos, e de outra forma também você faz meio que uma busca ativa para ver como estão esses pacientes que não estão frequentando o CAPS. Então a gente vai em todos, ou pelo menos aí quase todos, né, que a gente conseguir ir, levando essa lembrancinha, vendo como é que tá, vendo se está precisando de alguma coisa. Aí não sei, é uma ideia também dentro das possibilidades aí também, óbvio, né, de cada serviço. Mas E como é que estão sendo... Fala, desculpa, né? Não, as visitas domiciliares, né? Você trouxe e a Clarice também, assim. Visitas domiciliares feitas com carro próprio, com carro do serviço, a pé, como vocês têm feito? Carro lá sempre foi uma questão, acho que não só de lá, né? É sempre uma questão de todos os municípios. Agora a gente está até com uma situação boa, né? A gente tem um carro, não é o nosso exatamente, a nossa van está quebrada pela enésima vez, mas a gente está conseguindo um carro que é da Secretaria de Saúde, né? Não é do CAPS especificamente, mas é da Secretaria de Saúde quase que diariamente. Então, a gente consegue fazer as VDs no carro da secretaria. Não vou dizer que às vezes não rola, né? O meu carro, então, eu tô quase botando adesivo da prefeitura, assim, porque eu acabo fazendo muita visita, assim, né? No meu carro, assim, né? Eu sei que não é certo, enfim, né? Mas às vezes não tem jeito. Mas agora nem tá precisando, entendeu, Leandro? Porque a gente tá com um carro... A gente tá numa fase boa, né? A gente passou um ano sem carro, né, se virando nos 30, e agora a gente está uns meses aí já com esse carro da secretaria. Aqui em Três Rios também, mesma coisa, exatamente igual a Juliana falou. A gente agora tem um carrinho e é possível fazer essas VDs. Mas a gente já passou também muita situação difícil aqui, por conta da falta do transporte. E quando via um carro que era para saúde mental, eles davam um jeito de desviar para outros lugares e a gente acabava ficando sem. Sempre foi assim, difícil. Mas no momento está sendo, tá tudo certinho. Que bom, né? Que bom que pelo menos tem o telefone também, né, Juliana? Porque sem telefone... Enfim, lá a gente também estava, tá, gente? Tem telefone desde antes da pandemia, mas voltou. Sueli se inscreveu. Sueli é terapeuta ocupacional aqui de Macaé. Bom, a gente não voltou com as oficinas nenhuma, na verdade, né? O que a gente observou, só um dado aqui de Macaé, né? A Ana Lúcia também está aqui. Há 2 semanas atrás, a ocupação de leitos de Covid estava em 18%. Hoje está em 53%. Né? Então, até na semana passada, na reunião de equipe, que a gente está fazendo desde julho presencial, a gente estava falando de voltar com grupos pequenos, mas agora a gente vai repensar novamente. Quinta-feira nós temos reunião e a gente já está conversando, porque realmente aumentou muito os casos. Aqui o que a gente observou foi que os nossos usuários, né, estão bem, pelo menos a gente tem contato frequente com eles, mas aumentou muitos casos novos, muitos, trazido pelos conselhos, pelas escolas, também muitos casos novos, né? A gente está fazendo a VD com o carro da prefeitura, mas também o carro da saúde mental também foi tomado, para variar, né? Mas a gente está fazendo algumas VDs. E o que está dando certo, olha, gente, eu acho que desde maio a gente está com os grupos online. Hoje mesmo eu fiz um grupo de adolescentes
semanalmente a gente faz esse grupo, eles pedem, eles se conversam. Eu faço um grupo de familiar toda segunda-feira, tem mais 2 grupos de adolescentes, e a gente tinha um grupo que a gente chamava Mães e Bebês. Esse grupo não dá para funcionar, mas o que está acontecendo é as terapeutas, né, que fazem esse grupo, né, estão atendendo individualmente cada mãe, cada bebê, né, toda semana. Então, o online aqui para a gente está vendo bastante resultado, principalmente com os familiares e com os adolescentes, né? E eu acho que é isso. Acho que e assim, a angústia está muito grande. O que a gente fez, o Alves falou dessa questão das equipes, dos funcionários, a gente só está com 2 funcionários que estão afastados, né? Mas a gente organizou para não ficar muito cheio durante a semana, né? A não ser na reunião de equipe. Mas tem um quintal grande, a gente faz a reunião de equipe nessa sala, tem uma sala grande e o quintal. E é isso. Eu não sei se é só a minha sensação, assim, mas eu tenho visto que algumas crianças, né? Eu também trabalho no CAPSI, que a gente também comecei a fazer grupo com crianças, né? Crianças pequenas, 5 anos, assim, e que estava se mostrando muito interessante, mas que nesse momento parece que o presencial começa a fazer muita falta. Concordo. Eles pedem para vir ao CAPSI. O que a gente fez, Leandro, foi a gente marca os usuários para estar vindo, né? Não dá para ser toda semana, né? Porque a gente tem 271 ativos, então não dá para ser. Então a gente está marcando os usuários para estar vindo ao CAPS, né? Mesmo os que estão bem, né? Mas para estar vindo. E a gente também tem um número, eu não sei, os outros, vocês, a gente tem muitas famílias que ficaram com Covid, a família inteirinha, né? Tem esses relatos, tal. Então, nesses grupos familiares, está sendo muito bacana, eles relatam isso para a gente. Mas a gente está fazendo pontualmente, sim, esses atendimentos. O Alessandro colocou aqui, né, a questão da angústia que a gente está compartilhando, né? Alessandro, você ia falar alguma coisa, Alessandro? Não sei, você chegou a abrir o microfone. Acho que é muito do que já foi falado, né? Quando a colega de Macaé falou, eu me senti pleno na fala dela, né? Dessa angústia de que, enfim, vocês estavam falando aqui, eu estava recordando no início das rodas, não vou me recordar exatamente qual, mas bem no início nós trouxemos aqui para o bate-papo uma pesquisadora da Fiocruz, que tinha como parâmetro de pandemia o ebola, né? Que dizia que viria pela frente, segundo o que já tinha sido estudado nas pandemias, e um surto de saúde mental. E a gente se viu aí um pouco durante um período meio apático, sem saber muito o que fazer, a gente foi engatinhando, descobrindo aí como que faria. Alguns serviços fizeram uma espécie de uma escala, né, como foi o caso de Rio das Ostras, diminuiu um pouco o atendimento, atendimentos coletivos foram interrompidos. Num outro momento, então, a gente se viu assim, meio que, né, conforme foi falado aí, mais tranquilo, se pode dizer assim. Parece que a gente conseguiu lidar com isso um pouquinho. Agora eu vou falar do nosso lugar aqui. Eu estou me vendo meio assim, no momento em que muitos casos novos estão aparecendo, como já foi dito, e muitos servidores sendo afastados por conta dos decretos da Covid, enfim. E aí cria uma angústia na gente, né? Porque a gente também se vê num local onde os casos vêm aumentando e a gente não vê muita perspectiva. A gente vê as pessoas andando na rua como se nada estivesse acontecendo, conforme já foi falado, né? Aqui é um local de praia. E a gente vê as pessoas que moram aqui indo para a praia, pessoas que vêm de fora indo para a praia, as praias cheias, como se não houvesse amanhã. A máscara virou colar no pescoço. Enfim, é angustiante. Acho que
quando a gente olha esse mosaico aqui na tela do meu computador, e aí a gente ouve esse silêncio. Parece que a gente está fazendo uma análise aqui, e o silêncio faz parte, né? E aí as palavras que a gente vai falando sempre os casos aumentando, os colegas sendo afastados. Acho que isso vai dizendo muito, vai costurando para nós muito do que a gente está sentindo no coletivo, né? Eu vou até terminar minha fala brincando um pouquinho, né? Se a gente for olhar para o time do Flamengo, por exemplo, um fenômeno, né? No ano passado, 2019, ganhando tudo, como a equipe de saúde mental em todos os lugares sempre é. São guerreiros que ganham tudo, porque mesmo não tendo nada, não tendo carro, com recursos escassos, mas estão ali, sobrevivendo, estão na luta e estão sendo vencedores. E de uma hora para outra, esse timaço do Flamengo se vê aí com 8 desfalques por causa de Covid, por causa de lesão, e o time vai perdendo, e a torcida vai ficando angustiada. E eu acho que é um pouco isso que a gente está sentindo agora. A gente está se vendo desfalcado, o campeonato não acabou, o campeonato continua e continua sério, e a gente precisa, de fato, pensar novas estratégias aí. O que me angustia muito aqui no serviço, né, os afastamentos, a redução das equipes, né, e a quantidade dos novos casos que vão aparecendo, que vão demandando de cuidado, e a gente se vê, às vezes, com as mãos um pouco curtas. Eu acho que é um pouco por aí. Isabel colocou aqui, né, que ela infelizmente adoeceu, e que ela está falando, Alessandro fala de uma realidade que nem se fechássemos os olhos e ouvidos seria possível passar batido. Tem muita coisa aí nessa frase. Importante. Acho que não dá para a gente deixar de falar também, Leandro, essa roda vai ficar gravada aí para anos e anos, acho que vai depois virar objeto de pesquisa, as rodas de conversa da Frente Itamira, porque são conteúdos riquíssimos que tem aqui para pesquisar, mas eu acho que a gente não pode deixar de falar da politização da pandemia, quanto isso prejudicou e está prejudicando, né, o cuidado das pessoas, o uso da máscara, é uma nação dividida não só em 2 polos, mas em muitos polos, né, e isso faz com que coisas que são muito nítidas, né, de que a pandemia não acabou, não seja claro para muitas pessoas, que a gente fica louco aí atrás de uma vacina, e outras pessoas dizendo assim, Deus me livre de tomar vacina. Então, assim, é um negócio muito louco que a gente está vivendo. Mas acho que tudo tem um reflexo muito grande na questão da politização que foi feita, né? As eleições municipais, nesse momento, aí muita gente diz assim, os dados foram mascarados durante a pandemia, depois da eleição, dos segundo turnos, a gente vai ver fechar tudo de novo. Acho que a gente precisa ficar bastante atento com a politização que houve também nesse período de pandemia. Isso é um fato importante. Sim, acho que é uma pontuação relevante, importante, isso que você está colocando. A gente tinha decidido, né, na roda passada que após o segundo turno a gente vai voltar a discutir, né, a questão política. Então, nesse final de semana... Ah, não, no outro ainda, já estou querendo antecipar o segundo turno. A gente ainda tem ainda uma semana, né, uma semana e meia aí até o segundo turno. Alguém mais? Desejando aí melhoras para Isabel, que passe rápido. Posso falar, Leandro? Claro, Carlos. Boa tarde a todos aí. Assim, eu não consigo, assim, como usuário da saúde pública do Brasil, eu não consigo entender um presidente ele deixar vencer testes de Covid, para fazer o Covid, kit de testes, deixar 6 milhões de kits de teste para fazer, e a gente não consegue fazer o teste, é caro para fazer, e ele guardou em São Paulo, em Guarulhos, se eu não me engano. Isso é muito grave. Isso vai além do partido. Isso é desumano. E eu queria deixar o meu protesto aqui justamente por isso.
Eu estou preocupado, assim, agora falando como usuário, eu estou muito preocupado com os profissionais que estão de linha de frente no CAPES, porque quando chega na quarta-feira, que normalmente eu estou lá, eu vejo muita gente aglomerado no CAPES Betinho de Macaé. A aglomeração está muito grande, porque é o único dia, se eu não me engano, que o doutor Lucas, que é o psiquiatra, dá a medicação, fornece a receita. E nesse fornecimento de receita tem a parte da manhã e a parte da tarde. Eu estive lá, tanto na parte da manhã estava bem cheio, e estive na parte da tarde, estava bem cheio também. E todo mundo querendo ser o primeiro a ser atendido. E assim, eu estou muito preocupado com os profissionais. A Ana Lúcia, o Júlio, a Sueli, a Renata, a doutora Regina, o doutor Lucas, que estão lá na linha de frente. Eu estou muito preocupado com esses profissionais. A menina da limpeza. E assim, é muito perigoso nesse momento, porque Macaé já estava quase acabando. E há 2 semanas, de 2 semanas para cá, exatamente 2 semanas, 3 semanas, começou um aumento absurdo de Covid aqui em Macaé, justamente no momento que abriu. Eu não estou dizendo que é para fechar tudo, não estou dizendo que vai fechar tudo, porque é um problema social também, não é só político, é um problema social. Porque aqui, o dia que as pessoas não trabalham, ele é descontado. E chega no final do mês, cadê? Não tem dinheiro para pagar. Trabalha uma vez na semana, trabalha 4 dias no mês. Não tem como. Entendeu? É um problema social também. Mas, assim, eu estou muito preocupado com os profissionais, estou muito preocupado com os usuários que estão lá, assim, aglomerados, às vezes sem máscara. A gente tem que pedir para colocar máscara e fala assim, não vou colocar, você é metido. Não é isso. A gente fica preocupado porque é ser humano. A gente trabalha com isso. Entendeu? Então, assim, eu gostaria que isso, assim, todos os profissionais que estão me ouvindo aí, se puder tomar um cuidado maior e eu ter a certeza que estão sendo cuidados, eu vou ficar muito mais tranquilo, porque nesse momento é complicado. Nesse momento está complicado. Aqui em Macaé, eu vejo todo dia de cedinho, eu levanto e vejo que no Rio está a mesma coisa, está com 92% de leito ocupado de UTI. Então, assim, daqui a pouco estoura. A hora que estourar, não vai dar tempo nem de fazer hospital de campanha. Esse é meu medo, porque o que tinha no Maracanã, o que tinha em São Gonçalo, eram os dois que tinham por aí, se eu não me engano, acabaram. Então, assim, como é que vão refazer isso daí? Como é que vão gastar mais dinheiro? Porque gastaram dinheiro para construir, estava funcionando, parou, desmontou e vai gastar de novo. A minha preocupação também é essa, porque a hora que estourar, dizer que não tem mais vaga, vai todo mundo para o Caju, quem puder ir, vai todo mundo para São João Batista, quem puder ir, ou então em qualquer lugar menos o hospital, porque o hospital não vai ter vaga. É muito duro, mas isso é a realidade. Temos que prestar atenção nisso. Muito obrigado, hein? Sim, Carlos, obrigado você. Já queria agradecer a preocupação aqui. Eu acho que todos os profissionais agradecem. Vou passar para Isabel. Boa noite a todos. Me desculpem o atraso, gente, com essa questão do problema de saúde, né? Parece que você fica meio desligado. Eu estava conversando uma situação aqui do conselho, falei, Jesus, a reunião. Enfim, parece que fica tudo mais confuso, né? Eu queria agradecer a vocês pelo carinho, pela atenção, pelos votos, né? Eu
estou com a Covid, mas com sintomas bem leves, né? Eu, graças a Deus, consegui, enfim, estou fazendo um atendimento remoto, né? Estou caminhando, né? E eu queria colocar para vocês também a importância que é esse grupo para mim, para minha vida, que diante de todo parece que o tecido social está se esgarçando, né? Igual que a gente está perdendo o chão em muitas situações. Saber que tem um grupo como esse é muito animador, muito animador. Está muito difícil levar a situação de conselhos de direito diante da situação. As pessoas estão desistindo, sabe, amigos? As pessoas estão desistindo. Elas não acreditam, não querem. Acho até que seria até esperado, né? Mas contar com um grupo desse, com essa resiliência, com essa perseverança, com essa maneira como o grupo conduz as situações, a mim tem sido um benefício, gente, que não dá para calcular. Vocês nem imaginem, porque diante da frente de trabalho, né, lá na luta do campo, né, é preciso, como eu penso assim, é como se eu precisasse de um reforço que fica lá atrás, entendeu? Tipo assim, você vai à frente, mas você sabe que atrás tem um grupo que está pensando igualzinho você, um grupo que não desistiu, que não vai desistir. Então, eu acho que a gente está vivendo esse momento, não sei até quando. Realmente as situações da política nacional, estadual, dos municípios, acontecem coisas que a gente não acredita, parece que é mentira. Aqui também, lembrando o companheiro Carlos, aqui também na divisa de Rio das Ostras com Casimiro, nós também tivemos um hospital de campanha gigantesco que nunca foi usado. Ele foi montado e desmontado. Montou tudo direitinho e desmontou. Então, no boletim de ontem, a gente estava com 100% dos leitos de UTI tomados em Rio das Ostras. Enfim, eu gostaria de deixar essa mensagem. Agradecer muito pelo carinho, Leandro, muito obrigado. A sua pergunta me fez um bem. Deu uma aquecida aqui dentro. Obrigada, gente. Obrigada a todos. Eu estou me recuperando, sim, e espero não precisar de uma ajuda mais efetiva, porque não tem realmente complicado. A gente sabe, o número de casos aqui está absurdamente alto, crescendo numa proporção muito grande, e dizer que nós estamos juntos e que vocês me fazem muito bem mesmo. Obrigada a todos. Sinta-se abraçada, Isabel. Boa recuperação. Jaqueline, vamos lá. Oi, gente, boa tarde. Eu queria chamar a atenção para alguns pontos. É os desafios que a gente está vivendo com as pessoas que são mais idosas, né? E tem um problema, uma questão de saúde mental, precisa se cuidar e não consegue administrar o telefone. E isso fica muito difícil, porque às vezes você não consegue ligação, não carrega, alguém carrega e não carrega o crédito. O smartphone é mais complicado, então tem alguns desafios. Por exemplo, por que eu estou falando isso para vocês? Um dos meus orientandos de mestrado, que até mestrado do IPUB, a gente está entrevistando idosos, a gente teve que começar a entrevistar essas pessoas pelo telefone. Não foi possível fazer grupo, porque nem todos tinham conforto de trabalhar com a imagem. A gente tem que pensar, isso não é só o pessoal lá acima dos 60, não. As pessoas na faixa dos 50 anos vão enfrentar desafios. E isso repercutiu. Outro aspecto para a gente pensar também, numa das disciplinas que eu dou no mestrado, nós conversamos com vários profissionais de várias áreas do Rio de Janeiro todo. Então está sendo lindo, lindo, realmente muito bonito ver a forma criativa de resistir, de batalhar, de não deixar cair. Ao mesmo tempo, outros têm passado por desafios enormes, aumentando a precariedade das condições de trabalho, mais difícil de trabalhar, ameaça de desemprego, atraso de salários importantes. E isso está acontecendo nos bastidores, né? Como esse é um momento de resistência, então a gente tem que falar a belíssima criatividade, ousadia do movimento de resistência para não deixar cair, reinventar a sua prática profissional. Agora, ao mesmo passo, a gente está passando por um desafio importantíssimo,
que está escondido. Então, é muito importante que os familiares, os usuários participem junto com essas equipes, nesse movimento de resistência. Eu tentei, por exemplo, na Baixada Litorânea, uma das pessoas, eu não posso falar o nome dela, mas eu acompanhei o trabalho dela, uma atividade de classe, e aí eu fui tentar procurar um atendimento em determinado lugar. Então, o telefone que estava no site não é aquele. Eu mandei uma mensagem para a prefeitura da cidade reclamando, como se eu fosse uma pessoa procurando atendimento para um familiar ou usuário. Não consegui, de substâncias psicoativas, né, com uso nocivo. Eu não consegui chegar. Eu sabia onde era o CAPS porque eu conheço o profissional, então eu tinha um acesso. Mas eu tentei, como fosse um usuário precisando de atendimento, e não consegui chegar. Então, são coisas importantes que a gente tem que estar vigilante enquanto sociedade, né? Usuários e familiares, isso é muito importante, a participação de vocês, para ajudar os profissionais também. Aqueles que são criativos, que tem muita gente fazendo coisa bacana que a gente não sabe. Né? A gente só sabe a partir do momento da conversa. Então, e, ao mesmo tempo, porém não menos importante, agradecer a vocês todos pelas participações e belíssimas contribuições. Vocês nos ajudam a reinventar nossa prática profissional e prática de ensino. Muito obrigada. Obrigado, Jaqueline. Pontuações relevantíssimas, né? Muitas muito boas. Pessoal, uma roda que a gente pôde compartilhar as angústias, caminhando aí para o final hoje. Alguém mais quer falar? Foi isso, né? Pedro quer fazer algum encerramento? Alguma fala final, Pedro? Esse compartilhamento, ele nos ajuda também a ir pensando a experiência de cada um, a experiência de cada local, e nos ajuda também a nos colocarmos atentos, né, com essas questões que foram levantadas aqui. É preciso lembrar as pessoas que a situação da pandemia está colocada, que é uma coisa que vai durar bastante tempo ainda, né? Que a gente precisa ter uma solidariedade, a força da solidariedade é o que vai nos ajudar também nesse momento difícil, e acho que é necessário mesmo cultivar uma certa paciência, né? Uma certa paciência. Essa pandemia, ela não tem data para acabar, essa que é a verdade, né? Já ficou claro agora que ela vem com uma segunda, não sei se a gente pode já caracterizar como segunda onda, mas certamente houve um aumento, um repique dos casos no mundo inteiro e no Brasil, certamente, né? E todos esses problemas que foram mencionados aqui, que a gente tem uma direção da saúde pública no nível federal, que é muito contraditória, né? Que ela não considera a gravidade da situação, e nós não podemos também considerar que a vacina estará disponível para a população em geral em tempo muito curto, né? Ainda vai demorar um pouco. A vacina é uma esperança muito importante mesmo, mas ela ainda vai demorar, ainda está na fase de teste, na fase 3 de testes, e até poder ser disponibilizada para a população com esses problemas que a gente está tendo da administração federal da saúde no Brasil, que é catastrófica, né? Então, eu acho que a gente tem que ter paciência, concentração, solidariedade, nos informarmos de uma maneira bastante consciente da evolução aí desse problema sanitário, e nos protegermos, nos cuidarmos, cuidar das nossas pessoas mais próximas, cuidar dos nossos serviços, dos nossos usuários e familiares, porque ainda teremos um longo tempo pela frente, né, com esse problema de saúde, né. Acho que foi boa a roda, foi uma roda de trocar mesmo a experiência que a gente está tendo depois de vários meses. Esse processo ainda continua claro que ficamos todos cansados com o fato dessa situação se arrastar, né? Mas, ao mesmo tempo, nós podemos contar com a solidariedade de todos nós, e ver que nós estamos todos
buscando também nos cuidar e cuidar das pessoas que são próximas, né? Então é isso. Leandro, com você. Obrigado, Pedro. Vamos lá, pessoal, como colocou a Priscila, que fiquemos todos bem, que nos cuidemos. Marcelo, obrigado também por você ter participado da roda. Participe com a gente nas próximas. Boa noite, pessoal. Boa noite, Leandro. Boa Obrigado, hein? noite. Boa Boa semana. semana.